Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso canal, né, Meu Caderno de Exatas, e a gente vai estar iniciando alguns vídeos ligados à parte de física, né? Então vamos iniciar aí com vídeos ligados à parte de análise de temperatura, né? Bom, então vamos lá para a pergunta. Converta as temperaturas abaixo de forma que elas sejam apresentadas nas três unidades, né? Então aqui a gente tem, deixa eu até dar um zoom aqui, a gente tem temperatura em graus Celsius, né, temperatura em grau Fahrenheit e temperatura em Kelvin. Né? Então, basicamente nesse caso, é 120 graus Celsius, converter para Fahrenheit, né? Converter para Fahrenheit e converter para Kelvin também. Né? Nesse caso aqui é 300 graus Fahrenheit, a gente vai converter para Celsius e Kelvin. Aqui está em Kelvin, a gente vai converter para graus Celsius e Fahrenheit, tá bom? Vamos começar com 120 graus Celsius. Coloca embaixo aqui. Nesse caso, converter, né, para Fahrenheit, vou colocar aqui grau F, a gente pode fazer o seguinte, né, então uma fórmula que é bem comum, né, pegar a temperatura, vou colocar aqui em graus Celsius, né, vou colocar aqui em graus Celsius, né, pegar a temperatura, vou colocar aqui T, pegar a temperatura, multiplicar por 1,8, né, multiplicar por 1,8 e o resultado somar com 32. Né, então nesse caso aqui ficaria, já que a temperatura é 120 graus Celsius, né, a gente pegaria 120, né, multiplica por 1,8, né, coloca aqui os parênteses, e o resultado soma com 32. Né, soma com 32. Deixa eu multiplicar aqui 120 por 1,8, vai dar 216. Né, então aqui a gente teria, está aqui na sequência, a gente teria 216 mais 32. Né? 216 mais 32 vai dar 248. Né? Então, 120 graus Celsius é igual a 248 grau Fahrenheit. Né? 248 grau Fahrenheit. E agora a gente vai converter para Kelvin. Né? Kelvin é relativamente mais fácil, né? Converter para Kelvin. Né? O que é que a gente vai fazer? É só pegar a temperatura, né, que nesse caso aí está em graus Celsius, e somar com 273. Né? Alguns livros trazem ali 273,15, 273,15 é mais assertivo. Né? Eu vou deixar 273,15 aí, referente à conversão, mas aí fica atento que alguns livros trazem indicação 273 apenas, né? Já que também não vai ser uma variação tão grande, né? Então nesse caso é só somar, a gente vai ter 120 mais 273,15, né? Para converter aí para Kelvin. Então fazendo essa soma vai dar 200 não, né? É 120 mais 273, vai dar 393,15, né? 15 Kelvin. Então aqui a gente tem, deixa eu até mudar aqui, vou deixar aqui negrito. Vou diminuir aqui a fonte, vou deixar aqui 10. Eu vou deixar essas conversões aqui em itálico, né? Deixar aqui em itálico, dar um espaço aqui maior. E aqui a gente vai converter agora, né, grau Fahrenheit para grau Celsius, né, e também para Kelvin. Né? Nesse caso aí é 300 grau Fahrenheit para... Vamos converter primeiro para Celsius, né? Converter primeiro para Celsius e depois para Kelvin. Kelvin, né? Converter para Kelvin. Converter para Kelvin. Então vou botar aqui converter para graus Celsius. Converter para graus Celsius. Nesse caso, é só a gente pegar o valor. É um cálculo reverso, né? É um cálculo reverso do que a gente fez aqui. A gente vai subtrair de 32, né? Já que a gente estava somando. E depois multiplicar, né, externamente ali por 1,8. É basicamente isso que a gente vai fazer. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, converter para graus Celsius. A gente vai ter a temperatura em grau
nesse caso é Fahrenheit para Kelvin, né? Então você vai ter a temperatura em grau Fahrenheit, que é o que a gente tem aí já especificado, menos 32, né? E o resultado a gente multiplica ali externamente por 1,8, né? Que é aí a relação de conversão. Bom, então, já que o nosso grau aí está indicado, é 300 graus Fahrenheit, né? A gente vai ter 300 menos 32, né? 300 menos 32 multiplicado por 1,8, né? É o que a gente tem que fazer aí para poder converter. Então, deixa eu subtrair aqui. 300 menos 32 vai dar 268. 268 multiplicado por 1,8 vai dar igual a 482. Ou não, desculpa. Acabei fazendo errado aqui, né, a hora da multiplicação. Né? A gente pegou 300 menos 32, né, que é a referência ali da multiplicação. E nesse caso, a gente divide por 1,8. Né? A gente divide por 1,8 porque aqui ele estava multiplicando. Né? Então, se ele estava multiplicando, né, ele vai passar dividindo. Né? Tem que fazer ali o cálculo inverso. Né? Então, deixa eu tirar aqui, né? Dividindo por 1,8. Dividindo por 1,8. Então, nesse caso aí, vai dar 148,88 aproximadamente. Né? Nesse caso aí, grau Celsius. Né? Convertendo aí um pelo outro, né? Até você dizer, poxa, mas tirar uma prova, né? Tirar uma prova ali dos 9, né? O que é que a gente pode fazer? 148,88 graus Celsius convertendo para Fahrenheit, né? Ou seja, usando essa fórmula aqui que a gente utilizou. Ou seja, se a gente converter para Fahrenheit, é para ele dar aqui 300 graus Fahrenheit ou bem próximo, né? Então, nesse caso aí seria 148,8 multiplicado por 1,8, né? E mais 32, né? Vai dar aqui 299,9, né? Aproximadamente, né? Aqui dá uma relação de dízima, né? Eu só utilizei o 0,88, né? Então aqui está convertido corretamente, e aí a gente precisa converter, né, também aí para Kelvin. E aí para converter para Kelvin é bem tranquilo, porque como a gente já está com 148,88, né, de graus Celsius, e a gente sabe que para converter de graus Celsius para Kelvin é só somar com 273,15, a gente pode pegar aqui, né, surfar aqui nessa onda aqui, só somar com 273,15. Né? Então, tá aqui, ó, converter para Kelvin, né, converter para Kelvin. A gente pode fazer todo esse processo aqui. Vou botar aqui um outro parêntese. Né? E o resultado somar com 273,15. Né? E aí você vai ter ele convertido para Kelvin. Né? Então, no caso, como a gente já sabe esse resultado aqui, que é oriundo dessa conversão, ou seja, 148,88, né? No final aqui a gente vai ter 148,88 mais 273,15, né? Aí para fechar a conversão, né? Nesse caso aí vai dar aproximadamente 422 Kelvin, né? Então aí a gente tem, vou colocar aqui em itálico, tem aí os dois valores convertidos, né? Ou seja, 300 graus Fahrenheit dá aproximadamente 148,88 graus Celsius, né? E 300 graus Fahrenheit dá aproximadamente 422 Kelvin. Agora o último, né, não menos importante, que aí no caso é converter 360 Kelvin, né, 360 Kelvin para graus Celsius e para Fahrenheit, né? 360 Kelvin para graus Celsius e Fahrenheit. Vamos converter aqui rapidinho. Vamos converter primeiro para graus Celsius. A lógica vai ser bem parecida com o que a gente fez, né? Quando a gente converter para graus Celsius, já fica mais tranquilo para converter para Kelvin, né? Ou para Kelvin não, desculpa, para Fahrenheit. Então, nesse caso aí, para converter 360 Kelvin para graus Celsius, né, é só a gente fazer ali a operação
inversa, né? Inversa que a gente estava fazendo, ou seja, a gente vai ter 360 Kelvin menos 273,15, né? Então você vai pegar ali a temperatura em Kelvin, né? E subtrair de 273,15, né? Isso para converter aí para graus Celsius. Então a gente vai ter 360 menos 273,15. E aí a gente vai ter aí a temperatura em graus Celsius. Que vai dar aproximadamente não, né? Vai dar 86,85 graus Celsius, ou seja, 360 Kelvin é igual a 86,85 graus Celsius, né? Então se a gente tem aqui a temperatura em graus Celsius, né, é só fazer aquela mesma lógica que a gente fez no início para converter ele para Fahrenheit, né, e ficar ali com o valor, né, ali em Fahrenheit. É a mesma lógica, né? Não tem muita coisa que fazer. Se a gente até colocar aqui, converter para grau F, né, para Fahrenheit, a gente pode pegar essa mesma base, né, de subtração aqui, né, vou pegar aqui, vou copiar aqui, né, pegar essa mesma base, só que aí o que acontece? Quando a gente faz essa mudança, essa indicação aqui, que encontra essa conversão aqui, a gente faz a multiplicação ali por 1,8, né, e soma ali com 32, que foi basicamente o que a gente fez aqui, ó. Multiplica por 1,8 e soma com 32. Então, aqui a gente teria multiplica por 1,8, né, e soma com 32. Nesse caso a gente precisa nem colocar outro parênteses, né, porque depois que a gente fizer essa parte aqui do cálculo, você vai ter multiplicação e soma. Pela lógica matemática, você multiplica primeiro e depois soma, né? Então aqui a gente vai ter, aqui o valor aqui a gente já sabe, né? O valor da execução, né? Aqui no caso a temperatura em Kelvin, que é 360, né? Que a gente já tinha feito aqui anteriormente, 360 menos 273,15, então a gente vai ficar com 86,85, né? Aqui basicamente aqui é você convertendo para graus Celsius, e aqui na sequência você faz essa multiplicação. Vou copiar aqui. Então você vai ter, depois que fizer a temperatura em Kelvin menos 273,15, que foi o que a gente fez aqui, ou seja, 360 menos 273,15, que vai dar 86,85, então eu já coloquei aqui direto, 86,85 multiplicado por 1,8, depois soma com 32, né? Então nesse caso, 86,85 multiplicado por 1,8, deixa eu até fazer aqui na calculadora para ver quanto é que vai dar, multiplicado por 1,8, vai dar 156,33, soma com 32, vai dar aí 188,33, nesse caso aí, grau Fahrenheit, né? 188,33 grau Fahrenheit, né? Então tá tudo convertido, deixa aqui em itálico, só confirmar aqui, 120 graus Celsius equivale a 248 Fahrenheit, que equivale também a 393,15, né, Kelvin. 300 graus Fahrenheit equivale a 148,88 graus Celsius, que também equivale a 422 Kelvin. 360 Kelvin equivale a 86,85 graus Celsius, que também equivale a 188,33 graus Fahrenheit, tá bom? Então aí a gente fez uma relação de conversão com base nas 3 unidades de temperatura, né, mais comuns, né? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias tem vídeos novos. Valeu!